Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é sobre dicas de memorização, de decorar, porque assim, eu, assim como 99% das pessoas, tenho muita dificuldade em decorar essas coisas chatas que não tem fuga, a gente tem que saber de cor. Então assim, eu reuni várias dicas de coisas que eu usei pra decorar ao longo dos anos, e eu espero que vocês gostem. Tem muita coisa engraçada que eu vou passar muita vergonha de contar, mas que me ajudam horrores, são coisas que eu nunca mais esqueci na vida, porque eu passo vergonha. A primeira coisa que eu gosto de usar é quando tem alguma data ou alguma coisa referente a números, que eu faço uma espécie de frase usando as letras correspondentes àqueles números. Então, por exemplo, colocando o alfabeto do lado de uma escala numérica, a letra A é o número 1, a letra B é o número 2, a letra C é o número 3 e assim por diante. Então, muitas vezes, quando eu preciso decorar uma data, algum número, eu pego as letras correspondentes e faço uma frase. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Eu tinha muita dificuldade para decorar o 1789. E eu decorei o quê? Ana ganhou hienas indianas. Porque um dos bichos favoritos da minha irmã, que se chama Ana, é a hiena. Então, por que eu decorei isso? Porque a letra A corresponde a 1, a letra G corresponde ao 7, a letra H corresponde a 8 e a letra I corresponde ao 9. 1789, Ana ganhou hienas indianas. Ou você faz a frase à sua escolha. Eu sei, isso é bobinho, mas eu nunca mais esqueci depois que eu lembrei que a Ana ganhou hienas indianas. Então, tamo aí, Revolução Francesa, 1789. Outra coisa que, assim, eu uso sempre, e todo mundo usa, mas muitas vezes nem percebe que tá usando, é a associação. É você associar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Eu já usei isso em vários vídeos, e assim, muita gente ri de mim, mas ninguém nunca esquece. Por exemplo, no meu vídeo de Primeira Guerra Mundial, o que eu falei? Galera, em que lado a Alemanha tava na Primeira Guerra Mundial? Ela tava na Tríplice Aliança ou na Tríplice Entente? Pensa num alemão, louro, de olho azul, gatinho. O que você quer? Você quer casar com ele? A Alemanha tá na Tríplice Aliança. Então, assim, são relações muito bobas que você encontra entre as coisas, mas eu nunca mais esqueci depois que eu pensei, quero casar com um alemão, a Alemanha está na Tríplice Aliança. Outra história muito engraçada que eu tenho com essa coisa de associação pra decorar são os estilos literários. Inclusive, algum dia na minha vida eu vou ter que fazer um vídeo compartilhando com vocês porque é muito legal. No meu terceiro ano eu tinha um amigo que ele odiava literatura do fundo do coração dele porque ele não conseguia aprender de jeito nenhum. E aí eu perguntei pra ele, tá, você não gosta de literatura, mas o que você gosta? Ele falou que gostava de música e pior ainda, que ele gostava de sertanejo. E eu odeio sertanejo, mas eu falei, tá, vou te ensinar literatura usando sertanejo. E aí o que eu fiz foi associar cada estilo da literatura com um cantor sertanejo que ele gostava. Então assim, hoje ele inclusive passou no vestibular de medicina, parabéns. E até hoje, se ele lê um texto do Machado de Assis, ele pensa no Mr. Catra e sabe que aquilo é um texto naturalista. Algum dia eu vou explicar melhor como que o Mr. Catra se encaixa no Machado de Assis, mas deu pra fazer sentido, ele decorou e ele nunca mais esqueceu os estilos literários. Hoje ele precisa decorar anatomia e não consegue, mas os estilos literários ele nunca vai esquecer. Inclusive, um beijo, Badi, se você estiver assistindo. Imagino que não, porque hoje, você faz medicina, você não precisa mais saber de história, mas tamo junto. E, pra continuar a linha da associação, você pode criar historinhas, pode criar musiquinhas, pode criar rima. Então, assim, aquela coisa do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre dois raios, onde não tem um, seno, cosseno, e tangente, Enfim, decorando fórmulas matemáticas com musiquinhas, com poeminhas, com rimas e também com historinhas. Outra história engraçada que eu tenho sobre a minha vida dessa vibe de decoreba foi a historinha que eu tive que inventar pra entender como funciona o tipo sanguíneo. Porque no Enem de 2014 eu errei uma questão muito boba falando sobre tipo A, tipo B, tipo O de sangue. E eu não sabia se o sangue coagulava quando juntava sangue A com A ou sangue A com B. Então o que eu decorei? Que o sangue é tipo Romeu e Julieta. O sangue gosta do seu inimigo. Então, quando você mistura um sangue A com um sangue B, eles se apaixonam e eles se abraçam e formam um coágulo. Então, o sangue coagula quando é o sangue A com B ou A com O, quando é sangue diferente, porque eles são Romeu e Julieta e eles amam os seus inimigos. E, por último, pra acabar essa linha de associação, outra coisa que você pode associar são palavras fáceis com palavras difíceis. Outra história constrangedora que eu tenho sobre isso foi como eu decorei o nome do meu professor de sociologia, que se chama Braulio. Eu tive muita dificuldade de decorar isso. Então sempre que eu vi ele, eu pensava em brownie. Adoro bolinho. Sabe aquele bolinho? Brownie. Então, eu lembrava do brownie, aí eu pensava brownie, Braulio. Então nunca mais esqueci o nome dele depois disso.
E para decorar fórmula, uma estratégia muito antiga, mas que sempre dá certo, é criar trocadilhos com as letras da fórmula, né? É o famoso D igual a VT, Deus vê tudo, distância igual a velocidade vezes tempo. Então você vê as letras que tem na fórmula, os números, e cria um trocadilho para decorar aquilo. É simples e assim, até hoje eu sei algumas fórmulas de física por causa desses trocadilhos. Outra coisa assim, que todo mundo já sabe, mas não custa repetir, é que tem muita gente que tem facilidade de decorar repetindo, né? Lendo uma mesma coisa muitas vezes, falando em voz alta muitas vezes, mas uma dica que eu tenho pra fazer isso realmente dar certo é você repetir, ler, estudar uma mesma coisa em lugares diferentes. Porque o que acontece? Quando a gente está estudando, o nosso cérebro procura coisas do ambiente para relacionar com a matéria. Então assim, como eu sempre estudo na minha mesa, às vezes quando eu tô estudando, tô me dando bem, tô decorando. Mas às vezes se eu vou fazer prova na escola ou vou estudar em outro lugar e não tem os elementos da minha mesa, o meu cérebro tem dificuldade em lembrar essa matéria. Porque o cérebro associou esse conteúdo ao lugar onde eu estou estudando, às fotos, aos meus lápis, a tudo que está ao meu redor. Então, assim, uma dica muito valiosa para a gente não ter branco na hora da prova é você estudar uma mesma coisa em ambientes diferentes. Estudar na cozinha, na sala, no jardim, no seu quarto, porque aí o cérebro não vai ficar preso a um ambiente só. Inclusive, é por isso que a gente tem branco na hora da prova, porque às vezes a gente fica estudando em um lugar só, o nosso cérebro relaciona esse conteúdo a um lugar específico e quando a gente não tem isso pro cérebro encontrar, o cérebro não encontra a matéria também. Eu sei que provavelmente é muito mais complicado do que isso, mas em resumo, o nosso cérebro sempre relaciona o conteúdo às coisas que estão ao nosso redor. Então, estudar uma mesma coisa em lugares diferentes vai facilitar muito a gente decorar. Principalmente se a gente lê muitas vezes, repetir muitas vezes, ouvir muitas vezes, porque quando a gente repete muitas vezes, a gente acaba decorando a coisa, né? E falando em repetir, outra coisa que é muito boa é você se gravar falando a matéria ou falando a fórmula e ficar ouvindo, porque é como se você estivesse repetindo isso pra você mesmo. E também outra coisa que ajuda a gente a ficar vendo a mesma coisa várias vezes e decorar é fazer um cartaz com a matéria que a gente precisa decorar e colar em alguns lugares, ou então colar folhas com post-its na geladeira, no armário, no quarto. Eu gostava muito de colocar no box do banheiro papel com as fórmulas que eu tinha que decorar e sempre no banho eu ficava vendo. Aí eu deixava também na parede do meu quarto, aí quando eu trocava de roupa eu tava vendo. Aí eu deixava no plano de fundo do celular, aí quando eu mexia no celular eu tava vendo. Então assim, coloque papéis com as fórmulas, com aquilo que você tem que decorar em vários lugares da casa, pra você estar sempre em contato com aquilo e pra você ir sem perceber acabar decorando aquilo. E também, pra quem tem memória fotográfica, é muito legal você usar e abusar de imagem, fazer mapa mental, fazer aqueles resumos bem coloridos, com canetinha colorida, post-it colorido e ficar olhando pra aquilo fixamente até você decorar mais ou menos. Isso assim, pra quem tem memória fotográfica, né? Eu pelo menos não tenho. Mas se você tiver, use e abuse de imagem, de vídeo, de foto colorida, deixa seus resumos, seus cadernos bem coloridinhos, que isso vai te ajudar também. E por último, uma dica que me ajuda muito a estudar a história é, ao invés de ficar decorando o que uma pessoa fez, o que um personagem fez, é você criar um perfil de um personagem para depois você imaginar o que aconteceu. Por exemplo, Napoleão. Ao invés de você ficar decorando, Napoleão nasceu nesse ano, Napoleão fez isso, Napoleão fez aquilo, você pensa, quem era Napoleão Bonaparte? Ele era um cara baixinho, que achava que ele ia dominar o mundo, que queria conquistar tudo, era um militar todo poderoso. Ele, pra mim, ele era o Pink e o cérebro. Então, assim, eu sempre penso, ok, Napoleão é um cara que se acha que quer conquistar o mundo todo. Não faz sentido ele ter saído guerreando pela Europa, não faz sentido ele ter tentado conquistar a Europa inteira e imposto nos lugares onde ele conquistou a cultura dele, já que ele achava que ele era o maioral. Então, muitas vezes, se você fizer um perfil psicológico da personagem que você tá estudando, da galera que fez, sei lá, a Revolução Francesa, dá pra você entender muito melhor como aconteceu do que se você ficar decorando o que aconteceu. Então, assim, use a lógica pra chegar à conclusão. Ao invés de ter que ficar decorando uma coisa que você vai esquecer depois, pensa, quem que é a pessoa que fez esse movimento histórico? Quem era Dom Pedro I? Ele não era um cara esquentadinho, um cara muito chato, um cara que colocava seus interesses acima dos outros. Faz sentido ele ter colocado o poder moderador no Brasil. Ele queria todo o poder na mão dele. Então, assim, ao invés de ficar decorando, você traça um perfil psicológico da personagem pra depois você pensar, Napoleão era todo esquentadinho, faz sentido ele ter brigado com a Inglaterra. Então, gente, essas são as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito preparando e gravando esse vídeo. Se você tem outra dica que você usa que eu não falei nesse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos, porque dá muito trabalho pra fazer. Então, se inscreva no canal pra receber todo o conteúdo que eu faço. Dê um me piate no vídeo. E se você teve paciência pra assistir até aqui,
muito obrigada e até a próxima. Um beijo!